Isso, a gente pede para eles para falar. Emil, pega mais um copo para mim, por favor. E a jarra de água. Pode sentar aqui, Giovanna, para aparecer você na mesa redonda. Não, que isso. Tudo bem, Paulo? Boa noite a todos. Estamos hoje aqui reunidos nesta reunião para um circuito de conversa com a comunidade, um projeto novo da Câmara Municipal de Itanhandu, que tem por objetivo receber aqui em reuniões administrativas pessoas da comunidade, instituições, para a prestação de contas, para a conversa, para a apresentação de balancetes, para que possamos conhecer melhor o trabalho de cada entidade e também receber os anseios das instituições para que possamos também ajudar de alguma maneira. Hoje nós estamos recebendo a mesa diretora, os provedores, também a gestora hospitalar do Hospital de Itanhandu, e agradeço também a presença dos vereadores e de todos os membros representando o Hospital de Itanhandu para uma apresentação. Também justifico a ausência dos vereadores Elson Delfim Ramiro, Cleberson José Guimarães Gonçalves e Sérgio Adriano Ferraz, que por problemas pessoais não puderam comparecer à reunião de hoje. Também aproveito para explicar a nossa dinâmica da reunião. Os convidados terão 10 minutos para poder fazer uma explanação inicial. Depois nós passamos a palavra aos vereadores, cada um com 5 minutos para poder fazer suas colocações e também perguntas. E depois, assim, os convidados vão respondendo as perguntas. E por fim, também será colocado o tempo de 10 minutos para as considerações finais. Tá certo? Se na primeira rodada os vereadores ainda não se sentirem satisfeitos para os questionamentos, nós iniciaremos uma nova rodada com novas perguntas. Tá certo? Então, aproveito também para dizer que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara, no site www.itanhandu.cam.mg.gov.br, e essa reunião também ficará gravada no site para quem quiser assistir em seguida. Agradeço a presença sua, Giovanni, aqui, na condição de provedor da Santa Casa, também da Cláudia, que é a nova gestora hospitalar, bem como os demais componentes aí da mesa provedora, né? E o jurídico está aqui também. Agradeço a presença de todos. Anuncio também a chegada do vereador Cleberson. E aproveito então para que possamos começar o nosso circuito de conversa, tendo os nossos convidados 10 minutos para iniciar a primeira explanação. Uma boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui na Câmara dos Vereadores, nessa casa aqui intitulada Casa do Povo, né? E de fato daqui os seus representantes, e dizer que, diante da provedoria do hospital, é algo assim bastante desafiante, é uma doação integral que a gente tem buscado fazer, nós mesmos, a provedora, e com toda certeza, todo o sucesso que a gente alcançar,
todas as realizações que nós atingirmos, será com a colaboração da comunidade. A Casa de Caridade de Itaiandu, nós sabemos que ela sobrevive de uma grande parte de doações. Então, nós agradecemos a todos, aproveito esse momento para agradecer a todos os doadores da Santa Casa e dizer que estamos lá de braços e coração aberto para não somente responder a questionamentos, mas para acolher aqueles que precisarem do acolhimento lá da Santa Casa, porque lá também eu costumo sempre dizer que lá é a casa de todos nós. Espero que vocês não precisem, mas se precisar, com toda certeza, vocês encontrarão o apoio necessário, o cuidado necessário. Nós, da Santa Casa de Itaiandu, temos o privilégio e o orgulho de dizer que nós somos praticamente referência aqui da micro-região. Lógico que a referência é São Lourenço, mas aqui nós somos referência dessa área menor aqui, Passa Quatro, Virgínia, Itamonte, Pozo Alto, São Sebastião. E então isso nos traz não só um santo orgulho, mas uma responsabilidade muito grande também. E como sempre teve o apoio não somente do Executivo, mas também aqui do Legislativo, tenho certeza, nós contamos com o apoio de todos para que a nossa Santa Casa seja a nossa Santa Casa e que ela possa atender às necessidades quando solicitado. Estamos aqui abertos, dispostos a responder aquilo que nós soubermos, e que a gente não souber, a gente vai buscar a resposta depois, como eu combinei aqui com o Paulinho. Se alguma coisa nós não tivermos em mãos, a gente manda depois, por e-mail ou pessoalmente, tá certo? Aproveito para apresentar a nossa nova gestora, a Cláudia, que é indiretamente filha de Itaiandu, porque é neta do nosso querido Tofim, que já foi prefeito nessa cidade, né? E a Cláudia está lá conosco há um mês e pouquinho, né, Cláudia? Um mês e alguns dias, né? Então nós estamos assim, iniciando uma nova etapa, uma nova história dentro da Santa Casa de Itaiandu. Não que a história passada tenha sido má, de maneira nenhuma, mas sempre é bom o novo, né? Então nós estamos aí inaugurando esse tempo novo da Santa Casa de Itaiandu. Bom, eu assumi agora, tem 30 dias, eu sou gestora hospitalar, sou especializada em vigilância sanitária e tenho como formação básica farmácia, né? Eu sou farmacêutica. E o que a gente está vendo agora no hospital é uma meta que a gente tem. As coisas boas vão permanecer, se possível melhores, e as coisas que não estão boas a gente está tratando cada caso. Né? Hoje mesmo eu já estava começando um programa de comunicação com a enfermagem, eu ia ficar lá no hospital mesmo agora, e onde a gente está ouvindo cada funcionário para saber o que tem de bom, o que tem de ruim, e a gente quer acompanhar isso, toda mudança, em todos os níveis, né? Desde portaria até a mudança de sistema, mudança de cuidados. São muitos os programas, muitos os projetos que a gente tem para fazer um bom trabalho para o nosso hospital, da nossa cidade, para que cada um que precise, né, ou como paciente, ou como uma cooperação mesmo, uma parceria que a gente faz questão de fazer com a Secretaria de Saúde, com a Prefeitura, né, e andar todo mundo junto para um bem comum, que é o nosso hospital. E a gente só ouve elogios. É muito difícil a gente não ter um elogio. E quando não tem, a gente vai buscar para ver o que está acontecendo e resolver. Né? Então, assim, esse é o nosso objetivo principal, é que todo mundo se sinta importante, né, dentro de um trabalho que a gente faz e a gente não está medindo esforços para isso. Eu queria agradecer a vocês, a gente está à disposição sempre, não só hoje. Obrigada. Vamos iniciar então agora a roda de conversa, iniciada pelo vereador. Quem chegou primeiro aí? Vai falar. Vocês querem começar pela ordem aqui ou por aqui, né? Então o vereador Cleberson José é o primeiro a se manifestar por 5 minutos, podendo fazer até 2 perguntas. Boa noite, senhor presidente, a todos que compõem a mesa, Giovanni, provedor,
José Aldair, que hoje, além de secretário da mesa, é vice-provedor também aqui, também na figura do hospital. Cláudia, seu nome, né? Seja muito bem-vindo à nossa cidade, que você certamente já conhece. Amigos vereadores, funcionários da Câmara, os que estão aqui conosco acompanhando, também fazem parte da mesa diretora, né? Então é um prazer recebê-los aqui. Eu tenho, na verdade, uma sugestão que parte, eu já vi várias pessoas falar disso aqui, teria falado bastante, o José Aldair já falava bastante ano passado, antes de assumir a mesa diretora com você, Lorane, com relação à recepção do hospital, né? Porque assim, o hospital de Itaiandu realmente é excelente, a gente ouve muitos elogios em todos os lugares que a gente vai, o tratamento, às vezes que eu precisei, fui bem atendido, mas eu acredito que na recepção nós poderíamos ter um espaço melhor. Eu falo, por exemplo, quando a gente vai no posto, por exemplo, no consultório odontológico lá, e a gente fica esperando até ser atendido, tem uma sala confortável, tem uma televisão para assistir, um espaço eu acho mais adequado, porque geralmente quem chega ali no hospital é porque está ruim, ninguém gosta de ir no hospital, né? Então precisa de um espaço melhor nesse sentido, quando chove, abrange mais pessoas, enfim. Eu não sei como poderia ser feita essa adaptação lá, mas que fique de sugestão para indicação. Um outro ponto que eu gostaria que vocês, se puderem, abordar é com relação a oportunidades para novos médicos na nossa cidade. A gente escuta muito isso, sobretudo médicos de Itaiandu que formam, enfim, em todo local que a gente ouve falar, que em todas as cidades, que os médicos mais antigos eles costumam fazer uma capa para até evitar a chegada de novos médicos. Eu não sei se isso acontece em Itaiandu, mas há pedido da população, há clamor do povo por novos médicos também. Esses mais experientes são importantes, estão na nossa história, são importantíssimos para nós, dignos de respeito, admiração, de aplauso, mas é necessário que enquanto eles estão lá surja uma nova geração para que experiência e juventude possam andar juntos e assim oferecer uma renovação de qualidade para a nossa população. Então, é uma outra sugestão que vocês possam comentar sobre isso também. Eu tenho certeza que serão abertos a essa iniciativa, tá? Se puderem estar falando um pouquinho a respeito desses dois assuntos, eu agradeço. Vereador Cleberson, essa questão da recepção já foi assunto de mesas provedoras passadas, que eu participei de duas, e essa, logo na minha chegada, quando eu assumi a provedoria, foi um dos pontos que eu bati. Eu acho desumano, eu acho aquilo ali degradante, ficar naquele corredor, ali é um corredor, ali numa recepção, um corredor, né? Onde se tem um único banco, que cabe ali em torno de 6, 7 pessoas. E então isso já era a minha bandeira passada, porque o nosso pronto-socorro ele nasceu do Luiz Clóvis ainda, né? Do governo do Luiz Clóvis. Eu achei assim, acho uma coisa absurda até nos dias de hoje estar assim. Então foi uma das primeiras coisas que eu bati. Por questões financeiras, por falta de condições, eu cheguei até a comentar com o vereador José Aldair, para que se ele conseguia para a gente uma verba de custeio, aí dentro com esses deputados, que são os nossos deputados aqui, e ele até se dispôs e tudo, mas antes até mesmo que venha essa verba, antes até mesmo que venha essa emenda parlamentar e tudo mais, nós já estamos planejados para agora, em maio de 2018, tá certo? Iniciar ali a ampliação do pronto-socorro, dessa recepção. E, inclusive, eu já conversei com o prefeito, Evaldo, ele vai nos apoiar através da Alessandra para fazer um projetinho ali, coisa simples, não é algo assim de muito caro. Nós pretendemos ali ampliar, fazer uma sala ampla, com 2 banheiros, masculino e feminino, uma sala de protocolo Manchester, tá certo? E aí sim, com bancos, televisão e um lugar acolhedor, porque aquilo ali no tempo do frio ou no tempo da chuva, você tem que acabar recolhendo as pessoas lá para dentro, antes até mesmo
de preencher as fichas, entendeu? De entrada. Então, isso aí você pode ter certeza, se Deus quiser, agora em maio, né? Em maio, nós iniciamos essa obra que não vai ser demorada, que vai ser rapidinho, vocês vão ver, vai estar pronto. Tá certo? Esse primeiro assunto. O segundo, a respeito da abertura para novos médicos. Uma das coisas que eu gostei muito no primeiro pronunciamento do nosso diretor clínico, que é o doutor Paulo Gil, ele falou assim, ele conversando comigo, com a Cláudia, ele falou assim, nós temos que ter acessibilidade também no corpo clínico aqui do hospital. Uma coisa que ele sempre bateu nessa tecla. Não vou levantar aqui as causas do porquê, que hoje não vem ao caso. Vamos olhar a nova história daqui para frente. Então, o nosso diretor clínico ele já colocou isso na pauta dele. Inclusive, nós teremos uma reunião com o corpo clínico agora, semana que vem, né, Cláudia? Já programada, já para tratar também desse assunto. Tá certo? É a intenção nossa, e principalmente o que você falou, dar oportunidade para os filhos da terra. Eles serão os primeiros, tá certo? Não que não venham outros de fora, mas eles serão os primeiros para isso aí. Certinho? Com a palavra agora o vereador Éder de Almeida Pinto Benício. Boa noite a todos aqui presentes, nossa mesa diretora aqui da Câmara, a mesa diretora do hospital também. Tem uma interseção aí que é o nosso amigo Zé Aldair, que participa das duas, companheiros vereadores, servidores aqui da Câmara e quem também nos acompanha pela internet. Que possa também, que as pessoas possam acompanhar as reuniões extraordinárias e de comissões também às quartas-feiras. Bom, Giovanni, eu te conheço aí de longa data, né? Já tem aí 15 anos, desde que eu fui seu aluno de Crisma. Nilzana também está aqui, eu fui aluno dela. E eu costumo dizer, né, foi até, eu carrego isso na vida, né, que antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. E hoje eu vejo que o hospital está recheado ali de bons seres humanos. E agora tem uma profissional que é a Cláudia, que está chegando, seja bem-vinda. E eu tenho certeza que vocês vão fazer um bom trabalho lá. Muito assim, oportunas as colocações que o meu companheiro e amigo Cleberson colocou, né? E existem, obviamente, muitos pontos de melhoria no hospital. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem bacana para vocês, que é o seguinte: eu tenho um amigo que trabalha comigo, ele é de Tamonte. E ele teve problema com o filho dele no ano passado, né? O filho dele é bem novo, tinha na época ali 1 ano e meio, vamos colocar assim. E lá em Tamonte não tinha médico atendendo. Ele pegou o carro, veio em Itandu, e no outro dia ele ficou encantado. Ele falou, nossa, vou só trazer aqui em Itandu. Então, olha só como que o Hospital de Itandu tem esse respeito na região, né? Mas diante de tudo isso, que agora eu vou fazer a minha pergunta, diante de tudo, Giovanni, nesse tempo que você está, qual é a maior dificuldade que você encontrou no hospital? Éder, o hospital, ele é costumamos dizer que nós temos que matar um leão a cada dia, né? Lá tem dia que nós temos que matar uma manada inteira de leões. Por quê? Porque nós mexemos com o povo, nós mexemos com vida. E uma das coisas, assim, não vou dizer até que seria a maior dificuldade, porque a gente tem contornado até bem essas situações que já vinham sendo contornadas também. É, às vezes, a incompreensão das pessoas. A incompreensão no sentido do imediatismo. Então, as pessoas acham que é de obrigação, às vezes, um atendimento imediato. Né? Então, uma das coisas que vai nos ajudar bastante agora é esse protocolo Manchester. Eu sei que nós enfrentaremos problemas maiores ainda de incompreensão, mas eu acho que aí vai ser um filtro, e não só um filtro, mas dar cadência ao serviço, né? Daqueles imediatistas, talvez eles tenham que esperar um pouquinho na fila, e aqueles que de fato são emergência, é uma das coisas que a gente sente lá. O pronto-socorro, ele é para atender urgência e emergência. E às vezes nós atendemos muito mais do que isso. Depois eu vou passar os números para vocês de atendimento do nosso pronto-socorro. Ele chegou ao número de 2.473 atendimentos no mês.
Então, quer dizer, uma das dificuldades que nós enfrentamos, digo assim, dificuldade porque é o dia a dia, é às vezes a incompreensão das pessoas. Então, hoje nós vivemos no mundo do imediato, né, do agora, do já. E isso aí às vezes nos traz, né, Cláudio, um pouquinho, às vezes uns dissabores. Mas nada assim também que seja tão expressivo. Certo? Tá, Joia, muito obrigado. Creio que eu e os companheiros vereadores, a gente passa muito por isso também no meio que nós estamos hoje, né? Mas boa sorte aí para vocês e precisar, nós estaremos aí à disposição. Obrigado. Agora, Manuel. Com a palavra, o vereador Manuel Vicente da Fonseca. Boa noite, Giovanni. Na sua pessoa, quero cumprimentar todos os membros da mesa provedora do hospital. Boa noite, Cláudia. Prazer te conhecer. Te dar boas-vindas para essa nova tarefa para vocês, Giovanni. Eu sei que é uma tarefa árdua, vai ser difícil, a gente sabe. Nós que mexemos com um pouco sabemos que não é fácil. Mas a gente, tendo a proteção de Deus, a gente consegue tudo. Está agindo de boa fé, de boa vontade. Então, parabéns para vocês, boa sorte. Primeiramente, eu gostaria de saber de vocês como que tá as condições daquela nova ala que foi construída, já foi inaugurada, já está funcionando ou não? Manuel, aquela ala nova, ela é uma novela, entendeu? Da qual nós estamos aí trabalhando para dar um final feliz para ela. Por que eu digo isso? Aquilo lá, aquela obra, ela foi executada por uma empresa de Belo Horizonte, uma construtora de Belo Horizonte. E, durante a execução, foi detectado assim, umas irregularidades, mas assim por leigos, pessoas leigas, né? Que na época chegaram e manifestaram, mas será que é dessa maneira, será que é dessa outra e tal? Então, mas isso não foi muito ouvido, não, pelos executores, entendeu? Da época, que eram pessoas que eram de Belo Horizonte. Se você me perguntou como é que está a ala, né? A parte interna, ela está pronta, com acabamentos, inclusive até com mobiliário, não o mobiliário total, mas já uma grande parte do mobiliário já está lá. Só que ela apresentou umas irregularidades na parte de estrutura, tanto na parte interna como na parte externa, na parte de baixo. Aí o que aconteceu? Agora com esse projeto de ampliação da Vibra, nós precisamos de construir a parte de baixo. E aí nós chamamos duas empreiteiras, uma de São Lourenço, outra de Cruzeiro, para vir apresentar orçamentos. Porque lá nós trabalhamos sempre com 3 orçamentos ou mais, tá certo? Mas o mínimo de 3 orçamentos para a execução de qualquer obra que seja feita assim, de relevância, não assim a coisa miudinha do dia a dia, mas de relevância, então a gente sempre chama, a gente pega no mínimo 3 orçamentos, para dar mais transparência, tá certo? Da administração. E essas duas empresas primeiras que chegaram ali, ao deparar com as irregularidades que são visíveis, entendeu? Inclusive na parte de cima, que apareceram assim, umas trincas, não trincas, vamos dizer, expressivas, mas umas trincas nas paredes, aí eles exigiram o laudo de vistoria técnica. E esse laudo de vistoria técnica, acredito eu, ele deveria ter sido feito lá atrás, quando se inaugurou, né, oficialmente a obra, mas não foi feito, não foi apresentado esse laudo, nem pela empresa executora e nem pela administração da casa, entendeu? Isso aí seria uma coisa, algo de rotina, de praxe. Você concluiu uma obra, eu quero um laudo, entendeu? Da conclusão dessa obra. E então, como apareceu essas irregularidades, aí agora, há um mês e meio atrás, eu chamei 3 engenheiros e pedi o orçamento dos 3 para me apresentar esse laudo de vistoria, certo? E aí o que fez o preço menor fez o laudo e apresentou e apareceram as irregularidades. Não no projeto, o projeto foi perfeito. O projeto estrutural ele é dentro das normas da engenharia civil. Só que na execução houve muitas falhas. Eu digo para vocês muitas falhas, porque está dando muita dor de cabeça para nós, sabe?
Então, essas muitas falhas nós vamos ter que corrigir primeiro, para depois a gente povoar em cima e concluir as obras da vida embaixo. Tá, joia, mas é corrigível, né? O agravante maior é que a empresa que executou faliu, a CNPJ foi encerrada, nós entramos, isso ainda na gestão passada, a Luísa já estava presente, ela conseguiu um contato com o engenheiro, que era o dono da empreiteira, e ele alegou que ele estava quebrado, desempregado, e que não tinha condições nenhuma de fazer alguma coisa. Aí, ela, na época, ela até disse que ia entrar com uma ação contra ele, através do CREA, porque o engenheiro ele responde por 25 anos da obra que ele executa. Entendeu? Só que ainda nós não podíamos entrar com esse processo, porque sem o laudo de vistoria. Você tem que ter embasamento técnico para você reivindicar alguma coisa. E esse laudo foi concluído agora, e nós pretendemos, já falei com o nosso jurídico, né, o Maurício, para a gente já montar esse processo, ver se a gente pega pelo menos um pouco daquilo que a gente vai gastar para fazer essa correção. Obrigado. E a outra pergunta que eu queria te fazer é, hoje o hospital está apto a receber emenda parlamentar de deputados, que esse dia o AEL direcionou uma emenda para cá e acabou perdendo, porque o hospital não estava apto a, não preencheu os requisitos lá. Olha, tá sim, porque nós, inclusive, eu já fui a Belo Horizonte, já assinei eu não sei como é que chama o termo lá, mas uma dessas emendas foram aprovadas logo no comecinho do ano, em janeiro, chegou a aprovação, e aí chegou o comunicado para o provedor, e até Belo Horizonte eu fui. São duas emendas, uma do Dimas e a outra do Renzo, no valor, numa soma de R$300 mil para a aquisição de equipamentos para o hospital. Só que esse dinheiro ainda não chegou, entendeu? A gente tem entrado em contato lá, mas o governo federal ainda não liberou esse dinheiro. Mas já foi aberto conta bancária, já foi feito todos os trâmites. Eu acredito que isso foi sanado. E temos mais 3 emendas, né, Cláudio, que estão tramitando ainda, certo? Já estamos aí, já foi feito, já foi apresentado o plano de trabalho, só que até agora ainda não foi concretizado, né, Cláudio? Mas está em andamento mais 3 emendas. Beleza. Quero te parabenizar, Giovanni, por uma fala que você disse aí, que não se olhar o passado, olhar para frente, esquecer de olhar o retrovisor e tocar a vida para frente. Eu acho isso muito importante para nós, homens, pessoas públicas, que às vezes muito fica olhando muito pelo retrovisor. Eu acho muito importante isso. Parabéns a vocês, pela sua equipe, por essa atitude de vocês. Então, eu disse assim, inaugurar um novo tempo, não querendo subestimar o tempo anterior de maneira nenhuma, entendeu? De maneira nenhuma, porque eu acho assim que tudo que foi feito lá foi feito de coração, tá certo? Principalmente que é algo que foi feito assim com a maior parte de doações de pessoas que se dedicaram e tudo mais. Então, o novo tempo é no sentido que você falou, é olhar para frente o que foi passado, se houve erro, como a Cláudia colocou na primeira fala dela, né? O que está errado nós vamos corrigir, e o que está certo nós vamos melhorar. Tá certo? Então esse é o nosso lema, o nosso objetivo. Certinho, parabéns a vocês. Obrigado. Com a palavra o vereador Jefferson Rubens da Costa. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Cláudia. Sejam bem-vindos. Boa noite aos 3 colegas da mesa provedora, Zé Aldair, colegas vereadores. Giovanni, eu gostaria de fazer uma ressalta aqui em cima do que você falou, é a casa do povo dos vereadores. Eu acho que, na verdade, a casa do povo é o hospital, porque lá, sim, a gente tem o atendimento necessário nas horas mais difíceis da vida da gente, né? Ou no final da vida, vamos dizer. Eu quero dizer que uns 30, 40 dias atrás, eu e o Luiz tivemos o prazer de ir lá no hospital e ser recebido por você, pela Cláudia. Batemos um bom papo, tomamos um cafezinho lá. Depois eu voltei, eu li o primeiro contrato que foi assinado com a gestora anterior, o segundo contrato e também o terceiro.
e vi que nesse meio tempo o hospital ganhou muito nessa troca de gestora só na assinatura do contrato. Quero te fazer uma pergunta seguinte. O mínimo, o piso, é 4. O teto é 8. Eu vi lá que a diferença no segundo contrato foi grande. Tem como retroagir esse dinheiro legalmente? 13º, férias que foi pago atrás? Ou não? Porque firma terceirizada não, legalmente não teria que receber isso. Rubinho, Isso. Estou falando só alguma coisa mais jurídica, identificação, aí se você quiser mudar um advogado, aí pode usar sim. Então, eu vejo o seguinte, Rubinho. É uma questão um pouco delicada. Por que é um pouco delicada? Porque foi feita uma contratualização, certo? E nessa contratualização passada foi, vamos dizer assim, destacado, né, esses direitos, que são direitos que a gente entende direitos trabalhistas. E direitos trabalhistas, eles não são direitos de pessoa jurídica, seria de pessoa física, né? Mas como foi feito um contrato, eu acredito o seguinte, reaver isso é um pouco difícil, tá certo? Difícil não até no sentido jurídico, mas houve uma dedicação, houve um trabalho executado. Eu acho que, não sei, eu vejo que não tem necessidade disso. Isso eu garanto para você que não fez falta e não vai fazer falta para o hospital. Se houve um recebimento indevido, eu deixo mais assim para a pessoa que recebeu indevidamente, para ela tirar as conclusões, entendeu? Eu não sei se seria legal, se seria bom fazer uma reivindicação disso, tá certo? Porque em tempos passados, a mesma pessoa, ela teve uma dedicação muito grande pelo hospital, sabe? Ela se dedicou bastante pelo hospital, e então, não que seja um pagamento que ela fez, mas dentro daquilo que foi vivido durante esses 8 ou 9 anos, essa quantia talvez seja hoje irrisória, tá certo? Agora, eu não sei se, de repente, juridicamente, a gente deveria entrar com uma ação ou reivindicar isso. Mas eu, particularmente, Giovanni, provedor do hospital, não sei nem a opinião dos meus companheiros e tudo mais, e da nossa nova gestora. Aí eu não reivindicaria isso não, certo? Eu disse isso porque é o seguinte, o hospital recebe dinheiro público, e dinheiro público é para ser investido com o público, e não com o eu. Fazer o nosso serviço certo não é mais que obrigação. Às vezes eu sou meio curto, sou meio grosso, mas eu sou bem realista. Eu acho que levar vantagem em cima do que você está fazendo e fazer bem feito não é nada mais que puxar o eu, certo? É a mesma coisa a gente chegar aqui na Câmara, receber o salário de vereador e não vir fazer a participação nossa. Fazer o nosso serviço certo, ou procurar fazer certo, às vezes a gente erra, lógico que erra, mas não é mais que obrigação. Só por isso que eu fiz essa ponderação. E quando a Cláudia falou que está fazendo reunião com o lado das enfermeiras, isso é muito bonito, cara. Porque o ambiente de trabalho, ele só vai trabalhar bem se o ciclo estiver em ordem. Como a gente fala, a roda estiver sincronizada. A engrenagem, isso aí, eu estava tentando achar essa palavra. Os diretores, os médicos, os funcionários, enfermeiros, todos trabalhando com o bem comum. E todos satisfeitos, isso é muito importante. Não adianta os médicos estarem satisfeitos e os funcionários lá da cozinha estarem insatisfeitos. Os pacientes vão sofrer com isso. Então, é isso que você falou, Cláudia, é muito importante. Eu gostei muito desse lado humano seu já, certo? O Cleverson falou aqui na juventude, experiência.
sobre os médicos novos e os velhos, eles podem sim e devem ser parceiros, porque cada um em seu tempo e respeito consegue cada um tirar o proveito melhor um do outro. Os experientes passando a experiência para os jovens e os jovens passando os novos conhecimentos para os mais experientes, mas às vezes estão meio parados no tempo. Você disse aí que teve um mês que vocês fizeram 2.473 atendimentos. Isso gera um atendimento em 30 dias de 82,43 pessoas por dia, cara. Se a gente dividir por hora, são 3,43. Se ali fora cabe 6 pessoas, e normalmente quem vai para o hospital nunca vai sozinho, ficou muita gente em pé ali no... Então é uma ponderação bacana que você fez nessa sala, que você já disse que agora em maio vai dar um início nela. Isso é muito importante. O Zé Dair vem dizendo isso também há muito tempo aqui, que aquela recepção do plantão ali é bem deficitária. É muito importante isso. E a gente não tem ideia, né, de tanto atendimento que o que a gente vê sempre passa ali, tem sempre gente, 3, 4, 5, e a gente não tem ideia do total. Mas o Hospital Itaendu realmente atende bem, mas algumas partes deixa a desejar. O Éder disse ali que o colega dele trouxe o filho para cá. Eu também tenho um colega em Itamonte, que a mulher dele chegou passando mal no Hospital de Itamonte, não tinha médico, os enfermeiros não deram conta de fazer o atendimento, ele quase tirou ela, a marra de lá, que eles não queriam deixar, que era quase que risco, chegou em Itaendu apavorado, o plantão deu o atendimento, deu os primeiros atendimentos, os médicos já atenderam, a criança nasceu realmente problemática, ficou aí nem sei quanto tempo internada em Itaendu, e hoje, graças a Deus, é uma criancinha bastante saudável, ela tem hoje uns 5 anos. Isso há 5 anos atrás aconteceu. E quero dizer que, da parte nossa, da Câmara, vocês podem contar com total apoio. Eu também sou bastante conhecedor já do Giovanni há muito tempo, sei da capacidade dele, da Cláudia. Tive o prazer de ver o sorriso no rosto dela, que quando a gente conversa com uma pessoa com um sorriso no rosto, isso muda muito. Quando a pessoa é fechada, ainda mais no cargo que ela assume, eu acho que ela vai ter bastante sucesso e até torço para isso. Tá? Sejam muito bem-vindos ao hospital e contem com a gente no que for necessário. Obrigado. Com a palavra, o vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães. Boa noite, presidente, colegas vereadores, Giovanni, Cláudia e demais membros da mesa do hospital, Santa Casa de Caridade de Itaendu. E eu penso diferente do que o Manuel falou, do que você falou, Giovanni, pelo seguinte: eu já te disse que você me conhece desde pequeno, você tem uma história nessa cidade de trabalho, de criação da sua família, e eu já te disse que eu acho o cargo mais nobre, que mais tem a sua cara que você já ocupou nesse município, é o de provedor. Porque eu tenho certeza que você vai saber prover daquilo lá bem. E eu procurei aqui agora o sentido da palavra prover. Prover é abster. Então, você abstém de tudo para cuidar daquilo lá, e no mínimo você está abstendo da sua aposentadoria, do seu sossego na sua casa, para ir lá ter dor de cabeça. Então, eu penso diferente pelo seguinte: eu sou vereador nesse mandato, pela primeira vez, não sei se continuo aqui, porque isso o povo que vai resolver. Enquanto eu estiver aqui, eu penso que eu não posso ser omisso. Eu digo isso porque a Santa Casa recebe recursos públicos, e na sua fala do Rubinho, eu que tinha algumas coisas pensadas aqui, e vou pedi-las da mesma forma, mas me despertou outras curiosidades, e eu vou olhar para trás, Manuel. Se todo que passar lá fizer as coisas erradas e nós deixar para trás, eu acho que não é assim que deve funcionar, não.
Então já fiquei preocupado aqui com obra que vai precisar de relatório, então eu vou querer que ela receba. Então aí eu vou, aliás, presidente, eu tenho uma lista de documentos já para pedir para o hospital. Então não vou falar deles aqui não, porque eu espero que o senhor faça por ofício para mim, para que lá seja encaminhado e ao tempo possível que esses documentos cheguem aqui. Porque, né, você não falou 5 minutos aí, você falou 3 vezes de irregularidades. Então eu fiquei muito preocupado já. Porque o papel do vereador, dentre eles, é fiscalizar, né, os lugares que vão recursos para o município. E eu falo isso para você com a maior tranquilidade, Giovanni, porque eu sei que tudo que você vai mandar aqui, ou qualquer irregularidade das que você disse aí que podem existir, não foi no seu período lá como provedor. Mas eu penso diferente e vou querer, né, esclarecer isso à medida do possível, que eu sou um vereador nessa casa aqui, que eu trabalho com documento. Isso aqui, por exemplo, é uma pasta de requerimentos que eu faço à prefeitura, o prefeito responde, eu perco horas aqui estudando isso, para eu ver, né, e chegar às minhas conclusões do que está certo ou do que esteja errado. Tenho certeza que você não vai fazer o que a ex-provedora fez, usar aquilo lá de trampolim para política, porque esse para mim foi o maior mal dela, minha prima, hein? Minha prima da minha mãe de sangue. Mas acho que confundiu de maneira estratosférica o papel do provedor, que é prover aquilo lá, com a mistura que ela fez com política, fazer obra aí, como você bem disse, já com irregularidades, que inaugurou e não funciona. Teve cerimônia de inauguração do prédio lá. O que está funcionando lá? Nada. Então, para mim, a ex-provedora meteu o pé na jaca e agora, sabendo que irregularidades podem ter ocorrido lá, eu vou pedir todos os documentos para levantar elas aqui, todos por ofício via presidência da Câmara. E como os documentos eu vou pedir por ofício, eu espero ser atendido, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: os repasses municipais da prefeitura estão em dia com a casa? Estão todos em dia. Que dia que regularizou os repasses? Não, o repasse, houve uma diferença de repasse de setembro de 2015 até dezembro de 2017. Uma diferença nesse repasse que, infelizmente, foi uma comida de bola da administração. Se você tem o direito a um repasse de 10, eu te repasso 8, você, como recebedor, você teria que ter gritado no primeiro caso. Mas qual foi a justificativa? Que lá em 2015 e 2016, essa diferença de repasse estava sendo depositada em câmaras de compensação pelo Estado, porque era um recebimento que vinha pelo Estado quando era gestão básica, aí quando plenou passou a ser feito pelo município. Essa gestão dos recursos que vem para o hospital, ela vem primeiramente para o município, depois o município repassa de acordo com a produção, de acordo com a contratualização, é repassado para o hospital. Então, houve sim uma diferença. Essa diferença ela é um tanto histórica, Luiz, porque quando eu peguei a provedoria, essa diferença ela foi apresentada em 3 valores pela gestora da época. Primeiro de 380 mil, depois ela foi 408 mil e depois ela desceu a 404 mil. E da parte do município havia sim uma diferença em torno de mais ou menos 360 mil, porém com um repasse a maior de uma outra verba, que são 2 verbas bem juntas, como é que é? PPIs, né? E de AIHs. Então, são duas verbas separadas, tá certo? Então, foi levantado pelo município que
sim, havia essa diferença de repasse. A menor, mas também uma maior. Então, isso foi um assunto polêmico de setembro do ano passado até a saída da gestora anterior, um batendo de um lado, outro batendo de outro. Aí eu apelei na época, eu falei, já que nós não temos uma conclusão, não temos um acordo de conclusões, vamos então contratar, vamos chamar uma pessoa de fora, uma pessoa neutra, para que se faça um histórico, certo? Um histórico de setembro de 2015 até dezembro de 2017, para que a gente chegue a uma conclusão. Você me disse, eu digo que você me deve 400, você me diz que eu te devo 270, então vamos tirar uma conclusão certa disso. Não foi aceito pela gestora anterior, mas logo da saída dela, eu peguei o Eustáquio, lá de São Lourenço, que ele tem uma empresa de gestão hospitalar, ele presta serviço para vários hospitais e clínicas, para que ele fizesse um rastreamento disso para nós, com os dados fornecidos pelo hospital e fornecidos também pela Secretaria Municipal de Saúde. E na conclusão dele, ele chegou num resultado parecido, entendeu? Não igual, mas parecido. Nós pedimos também para o Mauro, que é o presidente da COSENS nacional, presidente nacional, que está sediado em São Lourenço. Eles também fizeram o cálculo deles, que se aproximou do cálculo anterior. E nós fizemos, e tinha o cálculo feito pela Luísa, vou citar o nome dela, nos perdoe a ausência, mas era a gestora na época. Pegamos também os dados fornecidos por ela, e aí eu pedi a ajuda do Conselho Fiscal do hospital. O Megali também fez um rastreamento detalhado, e nós chegamos a um consenso, entendeu? Entre todos esses resultados, nós chegamos a um consenso do qual a Prefeitura assumiu o compromisso de nos pagar. Eu fiz essa pergunta justamente por isso. Você foi até muito além do que eu precisava da resposta, que é o seguinte: o município deve e o município assumiu o compromisso de pagar por esses dias, e essa informação eu tenho da Secretaria de Saúde. Certo. Há 3 dias atrás eu tive essa informação por pessoa da Secretaria de Saúde que falou que deve e que vai pagar. Então, ou seja, hoje o município deve para o hospital e vai pagar sem crise nenhuma, a gente espera receber, pronto, acabou. Os documentos que eu vou pedir, hoje eu vou adiantar, porque essa reunião fica gravada, para ficar gravado aqui, e para depois compor o ofício. Ô, Giovanni, tudo isso que eu vou pedir aqui é o que eu estou te dizendo. Eu sou vereador nesse mandato, tenho que fiscalizar os recursos públicos neste mandato, porque o dia que eu não estiver aqui, eu tenho que ficar falando pelas esquinas. Como eu sou um vereador que optei por trabalhar com documentos, eu faço isso e você pode ter certeza que, até porque eu tenho o mínimo de conhecimento, ando pela rua todo dia, escuto muita coisa do hospital lá, especialmente as da gestão passada que me preocupam, e de você e da Cláudia, de você que eu conheço há mais tempo, que eu te disse. Para mim você está no lugar certo, que eu sei que você vai prover aquilo lá bem. E da sua parte, a gente dá um jeito de voltar para você lá, que você merece, tem capacidade e é honesto para estar lá. E da sua parte, Cláudia, como uma itanhanduense que se considera, você tem todos os créditos nossos para fazer seu trabalho lá. Mas por uma questão de curiosidade, de saber, e por uma questão de fiscalização, porque muitas coisas que eu vou pedir aqui eu não sei. Por exemplo, o secretário de Assistência Social esteve aqui, falou que está num imóvel ocupado pelo hospital lá e que estava negociando com o hospital a forma que aquilo vai ser cedido da prefeitura. Então, o que eu vou pedir
né, via ofício para vocês, que eu anotei aqui agora, e se faltar mais algum, até o dia de ofício eu vou complementar. Eu vou querer primeiro um parecer jurídico em relação ao contrato de trabalho que a atual mesa gestora faz, ao que existia, para saber se ambos são regulares. Porque, mediante o que meu colega falou aqui, né, eu não sou da opinião que porque eu dou meu sangue eu posso fazer errado. Então, a primeira coisa que eu vou pedir é um parecer jurídico em relação ao contrato praticado e ao anterior. Outra coisa que eu vou pedir é a relação de imóveis da Santa Casa de Misericórdia Rubens Pinho. É isso? Que tipo de instituição que é isso? É uma instituição filantrópica. Mas tem CNPJ, tem que prestar conta, tudo como qualquer outra. Só é uma instituição privada, mas recebe recursos públicos. Certo. Então, né, eu vou pedir aqui a relação de imóveis da entidade, a relação dos imóveis alugados e os valores. Em relação ao prédio novo, eu vou pedir o laudo que você está aguardando também. Beleza. Os contratos de trabalho com parecer jurídico, que eu já citei primeiro. Em relação aos imóveis alugados, naturalmente, os valores dos aluguéis. E já vou te falar, viu, Giovanni? Como você está chegando lá agora, você faz favor para mim, manda antes de você ter chegado. Eu quero saber os dias antes de você ter chegado. Porque você chegou lá agora, você não teve tempo, praticamente, de mudar contrato, de fazer nada. Se tiver algum novo lá, você pode mandar, porque eu sei que é da sua índole fazer as coisas certas. Mas eu quero saber, basicamente, os antigos. E a última pergunta que eu faria, mais especialmente em relação ao prédio, e que você já tem um laudo de engenharia, se eventualmente ficar caracterizado irregularidades na obra ou na execução dela, eu já escutei uma opinião sua aí, mas eu gostaria de escutar de novo. Se ficar constatado alguma irregularidade, qual que é as providências que se pretende tomar? Diante do laudo técnico apresentado, esse mesmo engenheiro ele apresentou um projeto de reforço. Nós teremos que fazer um reforço na parte estrutural, na parte de sustentação da laje de teto, certo? Giovanni, só um minutinho, porque senão às vezes eu não fui bem claro na minha pergunta. As irregularidades, então, seriam só estruturais? A parte de construção, a parte estrutural, tá certo? Eu não sei qual seria a outra irregularidade. Não, de valores também. O financeiro, olha, o financeiro, valores, isso nós não checamos ainda, entendeu? Nós estamos tentando corrigir. É justamente o que está visível, o que está nos impedindo de usar. Agora, na questão de liberação de corpo de bombeiro, na liberação de vigilância sanitária, isso tudo a gente ainda vai ter que fazer o check-up. Ô, Giovanni, eu tenho certeza que os documentos que eu vou pedir aqui vão esclarecer muitas dúvidas que eu tenho, por isso eu não vou ficar fazendo muitas perguntas agora, porque nós vamos ver no documento, mas aí, como você disse que toda obra que se faz lá, você trabalha com 3 orçamentos, né? E se essa era a maneira da casa fazer anteriormente, eu vou pedir aqui também desta obra que lá está pronta. Você sabe me adiantar se tem os 3 orçamentos, como é que foi escolhido, como é que escolheu uma empresa de Belo Horizonte, como você disse aí, que na hora que liga lá ela acabou e o dono da empresa fala que está desempregado.
Então, sabe, eu, sinceramente, eu pensei em sair daqui alegre da sua visita, eu vou sair muito triste, né? Só que esse muito triste meu é meu papel, como bem disse você e o Rubinho, né? Lá é casa do povo e aqui também é, nós temos que defender os interesses do povo. Então eu vou pedir também, se você não souber, não sabe me responder agora, mas eu vou pedir também, porque, né, me causa espanto. Né? Na hora que você liga para resolver, a pessoa fala que a firma quebrou, o CNPJ, que o que mais tem hoje aí nessa lavagem de dinheiro, de roubo público aí, é a criação de empresa laranja só para um determinado fato. Entendeu? Então, eu vou fazer o requerimento com os documentos, vou estudar e agradeço a sua presença. Eu sou uma das pessoas que, né, solicitei ao presidente da mesa nesse novo trabalho que essa Câmara tem feito, que é essa roda de conversas, de poder receber aqui todas as instituições que recebem dinheiro público, né, para prestar esclarecimentos para nós. Eu acho que, né, o papel do vereador é legislar, fiscalizar e julgar. Já julgamos aqui conta de ex-prefeitos, a gente legisla aqui dia a dia e esse papel de fiscalizar eu gosto de fazer com documentos. Então eu vou mandar via presidência da casa, né, presidente, assim pode ser feito, a relação de todos os documentos que eu entender necessário para eu fazer meus estudos aqui, mas para mim o mais importante é que você detém minha total confiança, tenho certeza que está em boas mãos, na sua pessoa, reitero minha torcida e minha confiança em toda a mesa provedora do hospital, mas me perdoe, Manuel Vicente, Manuel, que me perdoe, mas eu vou olhar no retrovisor, porque você chegou lá agora. Então você vai ter seu tempo de trabalhar e um dia você talvez esteja sendo fiscalizado por essa casa. Mas o que eu posso fazer é fiscalizar a gestão passada. E eu quero fazer isso minuciosamente. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pelos seus esclarecimentos. E eu tenho certeza que a hora que eu tiver qualquer dúvida, eu vou lá e nós vamos tirar. Mas da parte do documento eu vou fazer de maneira oficial para que chegue nessa casa para todos os meus colegas, inclusive os que estão ausentes, tomar conhecimento. Muito obrigado pela presença de vocês e parabéns pelo trabalho que vocês já começam a executar. Com a palavra, o vereador José Aldair Marinho. Caro presidente Paulinho, caros colegas vereadores, nosso provedor Giovanni, nossa gestora Cláudia, quero cumprimentar também os membros da mesa provedora, o Maurício Ortiz Neto, nosso assessor jurídico lá da Santa Casa, Luiz Carlos Couto mesmo, nosso secretário da mesa provedora, e os ouvintes que estão nos acompanhando também pela TV Câmara. Bom, eu como faço parte da mesa provedora do hospital, sendo sido eleito juntamente como vice, juntamente com o corpo da mesa como um todo, eu não tenho assim perguntas para fazer, e sim, simplesmente cumprimentar meus companheiros pelo trabalho, o nosso provedor Giovanni, pela sensibilidade dele, a dedicação, Giovanni, pelo que eu já trabalhei com ele na repartição pública, na prefeitura, conheço muito bem o seu trabalho na vida privada, na iniciativa pública também, e principalmente o trabalho voluntário dele, que é magnífico. É muito importante, e Itanhandu está de parabéns por ter escolhido uma pessoa para poder estar conduzindo os destinos da nossa saúde lá do hospital, que eu tenho certeza, no encerramento do seu trabalho, vamos sentir muito sua falta pela sua presteza, dedicação e pelo seu trabalho magnífico. O Giovanni, a Cláudia, eles têm um espírito de trabalho em equipe, humanização, eles valorizam as pessoas lá, desde o pessoal da limpeza, corpo clínico, corpo de enfermagem, o corpo administrativo, o motorista, os médicos plantonistas, enfim,
todos os envolvidos lá no hospital, eles têm a mesma consideração e a mesma valorização. Não posso deixar também daqui também de estar cumprimentando o corpo clínico, através do diretor clínico, Dr. Paulo Gil, uma pessoa que já conheço há muito tempo e de bom senso, e já deu um exemplo aí de trabalho da nova filosofia de trabalho que está sendo implantada. A irmã Raquel nos fala, uma representante muito dedicada, faz um trabalho magnífico na parte espiritual, religiosa, e a parte voluntária dela de estar trabalhando em prol dos necessitados. Quando eu falo isso, porque eu pude acompanhar e posso acompanhar o trabalho dela, que é muito importante para o hospital. Né? Depois, uma das perguntas que eu gostaria de deixar em aberto, para que vocês pudessem falar um pouquinho do trabalho das irmãs junto ao hospital, da importância dele. Então, acho que é uma das coisas assim, que eu sinto que é muito importante na vida da nossa comunidade. E uma outra situação também que eu vejo sempre, desde o início, quando comecei a atuar como vereador, eu venho sempre chamando a atenção dos nossos gestores, dos nossos administradores, com relação ao acolhimento do pessoal que utiliza do espaço lá físico do plantão do hospital. Então, o assunto foi muito bem debatido aqui, já tem as suas informações, e o trabalho que o Giovanni colocou como meta prioritária, e eu tenho certeza. Eu realmente confirmo com ele que eu estou trabalhando para que tais recursos pudessem estar saindo, mas no momento eu anunciei aqui que, através do deputado Edson Biondini, ele conseguiu colocar no orçamento da União um valor de R$100 mil e destinados a equipamentos. A Cláudia já fez um projeto, já encaminhou, tenho certeza que acho que conseguiu já dar o sinal de ok, está tudo, que sempre precisa de certas correções, mas me parece que agora acho que finalizou. Então, pelo menos a parte de mobiliário, alguma coisa para o pronto-socorro já sai em forma de equipamento. E vamos trabalhar muito, é muito importante, não só falando do Edson Biondini, que ele está disponibilizando esse trabalho, que o trabalho social dele é muito importante, vai dar sequência, mas com os demais outros deputados que já dedicaram seu trabalho para o hospital, muita coisa o hospital faz, que o hospital, ele não é um hospital partidário, ele é apartidário. Então, todos que puderem estar envolvendo, estar conseguindo recursos para lá, você pode ter certeza, serão muito bem-vindos, e o nosso provedor, a nossa gestora Cláudia, estará fazendo sim todos os projetos. Eu me estranhei um pouco com relação quando o vereador Manuel falou que possivelmente estava com alguma coisa defasada em termos de documentação. Mas pelo que nós sabemos, nesse período, todas as emendas apresentadas estão seguras. Né? Não foi por falta nem de realizar o projeto e por falta de documentação. Pode ter ocorrido, sim, de algum dia uma certidão estar vencida, é o prazo que ela tem de vencer até substituir, talvez pudesse ter acontecido algum fato nesse sentido. Mas de documentação atrasada e fora de prazo, eu tenho certeza que não. Então pode ter havido uma coincidência apenas de 1 ou 2 dias, se esse foi o fato que ocorreu. Mas esperamos contar, sim, sempre contando com a boa ajuda de qualquer ajuda pública de deputados, estadual, seja federal, federal ou senadores, sempre vai ser bem-vinda para o hospital. Temos o exemplo do Renzo Braz, também, que já disponibilizou vários recursos, está sendo trabalhado, a emenda também segura. Tem o Dimas Fabiano, né? Então, estou citando nomes aqui das pessoas que eu conheço, que eu sei, e que estão trabalhando atualmente para o hospital. Mas tem mais outras autoridades públicas que têm disponibilizado. Cláudia, eu já estive até conversando com você pessoalmente, mas gostaria de tornar público aqui uma até sugestão, tá? Que é importante, você já até me falou de uma possível instalar uma ouvidoria. Eu acho que
a gente sentir as informações que vêm do público de fora para dentro da entidade, acho que é uma colaboração muito importante para a gente fazer essa autoavaliação daquilo que está sendo feito ali. O grau de satisfação, ou até mesmo aqueles que estão insatisfeitos com alguma coisa, para que a gente possa, em equipe, estar trabalhando, estar atuando, para que faça a devida correção, porque eu sei que ali todos esses setores dentro do hospital que eu mencionei, que eu citei, estão muito felizes em poder estar participando da administração. Eu vejo que eles se sentem muito felizes de ter dado, chamado eles também, para que possa estar opinando e colaborando naquilo que puder, do que for bom vai ser proveitoso, e aquilo que não é vai ser levado para ele da forma que não será aproveitado, mas e que eu tenho certeza, tudo que vem de auxílio é bom para todo mundo. Eu não vou me alongar, mas deixar em aberto para que vocês possam fazer as suas considerações sobre o trabalho, que é muito importante. E muito obrigado por ter atendido esse pedido nosso aqui, e para que a população possa estar ouvindo as propostas, o que está sendo realizado, é muito oportuno para que elas possam estar sabendo o que realmente está sendo realizado no nosso hospital. Boa noite, muito obrigado. Eu quero, então, fazer uma colocação aqui a respeito da pergunta do Zé Aldair, do trabalho das irmãs. As irmãs, elas exercem um trabalho, assim, da parte espiritual, muito importante, de visitas aos doentes, de apoio mesmo nos momentos ali, às vezes de dificuldade, de sofrimento. Então, elas estão sempre com esse apoio, esse carinho de mulher, né? E esse apoio espiritual. Mas mais do que isso, nós temos hoje a irmã Raquel lá, que é um pé de boi para trabalhar. Ela é, assim, uma pessoa muito especial, é gente aqui do nosso povo de Virgínia, e ela tem uma disposição muito grande para angariar recursos para o hospital. Para vocês terem uma ideia, todo esse trabalho externo que nós estamos executando lá, com relação à pintura do hospital, com relação à aquisição até de uma geladeira. Para vocês terem ideia, nós tínhamos uma geladeira na cozinha, uma geladeira de 2 portas da marca dela, acho que é Filizola ainda, acho que nem fabrica mais isso. E a geladeira estava assim, em péssimo estado mesmo. Aí eu falei, irmã, nós temos que comprar outra geladeira e botar lá. Nós compramos umas 6 portas, inox, e colocamos lá dentro. Mas isso é só um caso à parte. Mas nós estamos executando aquela obra do muro da Santa Casa, um sonho antigo de trazer mais segurança, né? Porque ali a molecada estava entrando e gente fazendo coisa que nem deve ser feita dentro do pátio do hospital. Teve várias coisas que foram roubadas lá e tudo mais. Então, o que nós fizemos? Nós estamos fazendo tudo isso, pintura do hospital, esse muro, a pintura interna que nós fizemos lá dentro, sem tirar um centavo do movimento do hospital. Sem tirar um centavo. Nós estamos fazendo com o dinheiro do leilão de gado que teve aí, que nós vamos prestar conta para o pessoal que participou do leilão, que organiza o leilão. Nós estamos fazendo um trabalho minucioso de marcar tudo que foi comprado, valores e tudo mais, para a gente fazer essa prestação de conta para eles. Depois teve a comunidade dos Noronhas, que todo ano faz aquele movimento da pamonha, que esse ano rendeu 6.200 e uns quebradinhos, que nós estamos pintando a frente do hospital, colocamos aquela fachada, tanto na parte superior como na parte de baixo, de revestimento cerâmico, todo com o dinheiro desse pessoal, tá certo? E o muro está sendo feito com o dinheiro que está sendo arrecadado com a venda dos bilhetes da caravana, né? Uma caravana que estava jogada debaixo da escada da obra nova, e ainda tinha até a caracterização daquele anjos, não sei o que, não é anjo do asfalto, não. E há muito tempo lá, então, logo que eu cheguei, eu ressuscitei a caravana, mandei fazer um trabalho ali mecânico, superficial nela, que é na parte de limpeza de carburador e tudo mais, mas ela tem um motor muito bom, a lataria perfeita, ela não tem podre, descaracterizamos
e fizemos não uma rifa, mas uma ação entre amigos da Santa Casa, onde você doa R$10 e concorre à caravana. Você doa R$10, você não compra o bilhete da caravana, você doa R$10 porque não é rifa. É um movimento em prol do hospital. Nós estamos construindo o muro. E para ajudar mais ainda, a irmã Raquel foi lá nos como é que é o bairro dela lá, gente? Fugiu, dos Moreiras, lá em Virgínia, e conseguiu, lá com os parentes, primo, amigo, tio, um 0800 na mão de obra daquele muro. Nós estamos com 3 dias trabalhados lá, com mais 2 dias a gente conclui 100 metros de muro na totalidade, entendeu? O material nós estamos comprando com o dinheiro arrecadado da caravana, dessa colaboração de R$10, e ela conseguiu mão de obra de graça. Inclusive, agora no sábado, né, eu estava lá ajudando eles, e o rapaz estava virando o concreto dentro da caixa. Aí ele falou assim, eu sou vereador lá em Virgínia. Eu falei, rapaz, não é possível. Não, eu sou vereador lá em Virgínia. Eu falei, meu Deus do céu, um vereador de Virgínia ajudando a construir o muro da sua casa de Pernambuco. Eu falei para ele, não, nós fotografamos e tudo mais, né? Não estou pedindo para vocês ajudar a fazer o muro, não, gente. Não, se quiser ir, pode ir, que vai ser bem aceito. Então, o cara... Então, Manuel Pereira, então, para você ver isso do trabalho, um trabalho assim, de dedicação da irmã Raquel. A irmã Raquel que foi lá, que correu atrás, que pediu. Eu até falei para ela assim, irmã, hoje eu vou pedir eu vou solicitar a sua presença, para a senhora ficar lá embaixo na saída da câmara, para a senhora passar a sacolinha. Mas é assim uma coisa, muita dedicação, muito amor, muito carinho mesmo, entendeu? Muita disposição da irmã Raquel. Então esse é um dos trabalhos, é um dos trabalhos das irmãs lá dentro, né? É o que eu tenho para responder para você. Muito valioso, já a gente está provando isso no dia a dia. Tá certo? E as outras que vieram antes também, né? A irmã, a superiora, a irmã Inês, ela também ajudou muito nessa parte social, de angariar a irmã Mercedes, a irmã Luzia e tudo mais. Então, é um trabalho saudável e muito bem-vindo para o hospital. Ô, Giovanni, só para comentar, eu já fui vítima da sacolinha dela, viu? Ela quer aquele jeito carismático dela, simpático, alegre. Eu fui lá, ela não deixou eu passar em branco, não. Eu falei, o Rubinho teve lá, o Luiz escapou. O Luiz escapou porque ele saiu antes. A hora que o Rubinho estava lá, ela chegou, vem cá, meu benzinho e tal, e faturou uma lata de tinta, 18 litros da subidil dele. Foi só R$280, é barato. Isso não é coisinha à toa. Mas é por isso aí. É desse jeito. Então, esse é o trabalho, é um dos trabalhos das irmãs lá no hospital. Bem, mais uma vez quero cumprimentar e logo agradecer a presença sua, Giovanni, aqui conosco, por ter aceito um convite que nós fizemos, da Cláudia também, agora atual gestora hospitalar, o Luiz, que está aqui também presente, Mauricinho, a Nilzan também que saiu, né, o Zé Aldair, que além de vereador também contribui com os trabalhos lá no hospital, ajudando a mesa provedora. Agradecer a todos vocês, também os membros que não puderam estar presentes, os funcionários da Santa Casa, né, a irmã Raquel também, todos que lutam lá para atender a nossa gente com tanto carinho. O primeiro assunto que eu trago, Giovanni, Cláudia, todos que estão aqui, é sobre a humanização. Cada vereador, acredito que tocou em algum ponto sobre a humanização. Hoje isso é tão importante porque até o SUS trabalha isso através do Humaniza SUS, né, e tem um setor na Secretaria de Saúde que trata sobre esse assunto, que é o mais importante. Uma vez que nós temos lá recursos públicos, como o vereador Luiz disse, nós temos a obrigação, primeiro como cidadãos e também como gestores públicos aqui, fiscalizadores, de também fiscalizar tudo que lá acontece. E o primeiro passo que nós precisamos chamar a atenção é sobre a humanização. O vereador Cleberson citou a questão do atendimento da sala de espera, ali que, como o Giovanni disse, nem é uma sala, é um corredor, do pronto-socorro. Nós temos também outras questões e eu gostaria de saber como isso vai ser trabalhado.
O Zé Aldair citou a questão da ouvidoria, que é muito importante para que a gente possa ouvir mais para fazer melhor, ouvir a nossa comunidade, porque muita gente tem uma sugestão, tem algo para poder falar, e quando a gente ouve, a gente acaba fazendo melhor, porque o nosso povo merece melhor, né? Todos ajudam a Santa Casa, seja comprando algo de uma festa, seja através do carnezinho, seja qualquer coisa, a gente acaba contribuindo com a Santa Casa. E não é porque é um serviço prestado sem custo nenhum para a comunidade que nós temos que fazer de qualquer jeito. Nós temos que fazer o melhor para a nossa comunidade e melhorar a cada dia. Então eu gostaria de saber o que vocês pretendem fazer para melhorar a humanização no atendimento do médico, dos enfermeiros, dos profissionais que lá trabalham, né? Tudo para que todos possam ter acesso às informações de forma educada e que possa ser prestado um atendimento cada dia melhor à nossa comunidade. Bom, nós começamos com uma pesquisa de satisfação com os funcionários, né? A gente já está com urna lá, já está divulgando. Amanhã estamos entregando os formulários, para depois a gente estar tabulando esses dados e dando um retorno para os funcionários. Então, o nosso primeiro momento é o momento interno. Nós abrimos canais também, onde eu estou dispondo de dias e horários para ouvir, tanto o turno diurno quanto o noturno. Inclusive, hoje eu estaria lá até as 8 da noite, eu vou sair daqui e vou para lá, porque os funcionários da noite também se sentem, eles não são ouvidos, né, porque eles não encontram o horário, não coincide com a parte administrativa, então a gente precisa. E nós já começamos a ouvir todos eles, da limpeza, da lavanderia, estamos ouvindo recepção, a gente conversando com todo mundo, sabendo quais são as questões que eles querem ponderar, conversar, ideias para melhorar. Já apareceram projetos, inclusive de técnicos de enfermagem que estão cursando e terminando a enfermagem, a graduação, então eles também têm boas ideias para a gente. Enfim, terminando esse primeiro momento interno, a gente vai criar uma ouvidoria, que a gente está trabalhando num projeto para ouvir a população. A gente quer ouvir todo mundo para saber onde a gente está melhor, onde está pior, o que a gente pode mudar e principalmente ouvir as ideias. Quem está de fora tem um outro olhar. Né? Eu entrei agora, só tem 30 dias, 40 dias, e então assim, muita coisa eu já vi o meu olhar de fora. Então isso está ajudando bastante. E está sendo muito, muito bom ouvir todo mundo e principalmente saber o quanto eles estão engajados junto com a gente. Todos falam, muito obrigada. Eu escutei, assim, essa semana passada, da limpeza, assim, até que enfim alguém nos ouviu. E eu achei aquilo absurdo. Né? Como assim? Então, assim, eles sentem falta, eles querem ser ouvidos, eles querem se manifestar. Né? Então, nós já fizemos algumas mudanças essas que a gente faz de comum com todo mundo. E todo mundo fala que o ambiente está mais leve. Né? Passadas as mudanças, toda mudança gera medo. E eles tinham uma administração muito antiga na casa, né, que fez um excelente trabalho, e agora está com uma administração nova, uma visão nova. Então, é um outro andar. Né? E aí, depois dessa ouvidoria externa que a gente vai começar a fazer, que a gente vai pensar ainda como é que a gente vai fazer, se vai ser um 0800, se vai ser uma urna, o que é viável para a gente estar fazendo. Né? Mas a gente quer, sim, ouvir todo mundo. E hoje a gente já fala, não tem ouvidoria ainda, mas a gente já escuta todo mundo. Quer falar? Pode falar, a hora que for. Vai lá, a gente está aberto, sempre. E isso está sendo muito bacana. Está sendo um retorno muito bom. Ótimo. E é muito importante para a gente poder ouvir isso, porque a comunidade cobra muito, principalmente os vereadores, porque são 9 e nós estamos a todo momento na rua, lidando diretamente com a comunidade, e acaba ouvindo muitas sugestões, muitas reclamações do hospital. Então é interessante a gente saber que nós temos as portas abertas, e também vocês querem que entendam da mesma forma. Essa Câmara está de portas abertas para que seja utilizado todo o nosso espaço, para a realização de reuniões, audiências públicas, e também para que vocês possam se dirigir até nós, mesmo que seja para resolver alguns assuntos talvez que não sejam tão satisfatórios, mas que nós possamos todos estar unidos
nas dificuldades e nas notícias boas para angariar fundos para o nosso hospital e pelos trabalhos que vierem pelo caminho. A outra questão é sobre o protocolo de Manchester. Eu andei estudando um pouco sobre isso, até porque foi uma época apresentado isso aqui para a gente, e eu procurei saber um pouco mais. O protocolo, no meu entendimento, nada mais é do que a ordem de atendimento, principalmente por cores, urgência, emergência, e acaba que o nosso hospital, principalmente o pronto-socorro, acaba recebendo muitos casos que podem ser resolvidos nas unidades básicas de saúde do bairro. Então, o pessoal, aconteceu alguma coisa que pode ser resolvido no PSF, ele acaba se dirigindo ao hospital, que superlota, né, também, e algo que até pela legislação, separado um atendimento do outro. Então, como vocês pretendem trabalhar isso? Continuar com esse atendimento ou com parceria com a Secretaria de Saúde e o PSF, direcionar esses pacientes aos PSFs? Até porque quando a gente fala isso, às vezes fala, mas não tem problema, o importante é que a pessoa está atendida. Mas quando você vai ver financeiramente depois para os recursos do município e também contabilizar os atendimentos, o PSF acaba sofrendo com isso, né? Porque eles trabalham por atendimento. Então, às vezes, um atendimento que foi contabilizado no hospital e não no PSF, pode talvez gerar algum problema para o PSF, no retorno de recursos, na pontuação, no PEMAC, que é o plano, né, da qualidade. Então, eu gostaria de saber de vocês como vocês pretendem trabalhar com essa divisão dos atendimentos. O protocolo, o que ele é? É uma norma de ninguém vai ficar sem atendimento ao chegar no pronto-socorro. O protocolo é um protocolo internacional feito pelo Ministério da Saúde, que é um processo de triagem. Ou seja, vão ser triados as emergências. Os casos mais graves, eles são triados de acordo com o corpo. Por que isso? Porque a gente não quer atender quem tem uma coisa simples? Não é isso. É porque a gente não pode deixar de atender quem está numa emergência. Quem está infartando, quem está vindo de um acidente. A gente tem um plantonista no pronto-socorro. Ele está atendendo os casos comuns do dia a dia, que podem ser atendidos no PSF, ele está deixando de atender uma urgência que está entrando quando é por ordem de chegada. Então, isso é que vai acabar. Como os outros hospitais já fazem. A gente hoje atende no pronto-socorro pacientes de outras cidades, inclusive de Tamontes, que já tem protocolo, e que a gente escuta assim, eu vim para cá porque aqui é melhor, e lá tem aquele negócio de cores, eu fico horas esperando, por isso eu venho para cá. Nossa, complicado. Então, assim, o que a gente está fazendo? Uma parceria com a Secretaria de Saúde, com os coordenadores de PSF, com os médicos de PSF. A gente está se reunindo amanhã, à tarde, para exatamente planejar isso, para que não tenha, que ninguém fique sem atendimento. Então, o que a gente vai orientar? A gente vai estar orientando um encaminhamento para o PSF, a gente vai estar orientando um tratamento. Né? O PSF ele encaminha para um especialista, ele pede um exame, ele dá sequência a um tratamento. O pronto-socorro é exclusivamente urgência e emergência. Parece até que, eu lembro quando foi avisado aqui na Câmara, que o dia que tal médico ia atender, lotava o plantão dele, todo mundo ligava. Que dia que tal médico vai atender? Então eles não informavam, porque senão saía todo mundo do PSF ou de outros atendimentos e acabava superlotando o pronto-socorro, que é para outra finalidade, não é muito para consulta, né? Mas a urgência e a emergência mesmo ali, né? Com certeza. Tem casos que a pessoa vai, é um caso de micose, é um caso que já tem vários dias, às vezes meses, que a pessoa está com aquilo. Não é essa alternativa. Então, assim, é uma educação, né, que a gente precisa ter e precisa, exatamente, demandar para que o profissional possa, de fato, atender aquela urgência e emergência. E não fique sem atendimento. Então, a gente está fazendo muito bem
Muito integrado com a secretaria. A gente está divulgando. Tem página de Facebook que nós criamos recentemente dessa casa, que não tinha. Então, a gente está orientando as pessoas estão em dúvida. Procura, a gente explica. 2 de maio, a gente vai começar com o protocolo do pronto-socorro e a gente faz questão de estar lá perto, orientando, junto, até que a população entenda. E é uma mudança cultural. Né? Não vai ter uma mudança de um dia para o outro. Nós temos determinados plantões do pronto-socorro que chega a atender 145 pessoas num dia. Então, é um plantão desumano. Tanto para quem está sendo atendido, quanto para a qualidade tem que cair. Não tem o médico, fica cansado, é um atendimento exaustivo. Então, realmente, a gente não quer isso. Né? E nossos funcionários, não é porque são nossos, não, eles são excelentes. Tanto da enfermagem, da administração, todos eles são funcionários realmente de ponta. E todos muito engajados. Então, todos a gente está trabalhando internamente também essa mudança para o atendimento do protocolo para que funcione de fato e não pare por ali. Santa Casa e Itaiandu. Mais algum vereador gostaria de manifestar? Deixa eu só, Luiz, respeitar a ordem ali, tá bom? Bom, só, na verdade, mais um comentário que eu vou tecer acerca do que foi falado, e aproveitando o gancho do Paulinho, na verdade. Porque, de fato, corretíssimo o que ele disse aí, a Cláudia confirmou para nós, com relação aos atendimentos. Muitas pessoas procuram o hospital quando era, na verdade, caso de uma consulta e não uma emergência. Mas também acontece o contrário. Quando a pessoa chega no hospital precisando de uma consulta imediata, que é uma urgência, e o médico não está disponível para atender. Então, assim, vocês, representantes do hospital, vão ouvir mais elogios do que críticas. Eu acho que é mais normal isso. E na gente o pessoal acaba trazendo um pouco mais de crítica. E elogia o nosso trabalho, assim como não vão criticar a gente diretamente para a gente, critica para terceiros. É sempre assim. Então eu escuto muitas reclamações da pessoa que chega lá, por exemplo, o médico saiu para tomar um cafezinho. E de repente faz 20 minutos, 30 minutos e nada do médico chegar. Isso já aconteceu em algumas situações. Não sei se permanece, não sei, mas já recebi bastante reclamações desse tipo. Assim como já aconteceu da pessoa chegar lá na noite, o médico está dando uma cochiladinha, ou saiu para tomar um cafezinho também, e demora 40 minutos. E quando a pessoa chega passando mal, é desesperador ficar esperando lá. Eu já passei por isso também, e recentemente, um amigo nosso da administração, inclusive, esteve lá e assim, ficou esperando 50 minutos, o médico não tinha chegado ainda. Eu não sei como funciona o horário de plantão, se existe mesmo um intervalo, se existe uma brecha de tempo, mas eu acho que plantão é emergência. É algo que, se possível, o atendimento tem que ser de forma imediata mesmo. Claro, respeitando a fila das pessoas que estão ali, mas de forma imediata. Então, esse tempo de espera é uma preocupação muito grande que eu tenho nesse sentido. Provedor significa aquele que provê e fornece o que é necessário também, que é natural até. Giovanni, eu me lembro muito bem no início da administração, ocupava o cargo do executivo, um cargo onde ele tinha um salário inclusive bom, e ele resolveu deixar para assumir um cargo voluntário. Eu quero finalizar dessa maneira. Cargo voluntário, só existem dois motivos que o levam a uma pessoa assumir. Ou é com a intenção de fazer um trampolim, como o Luiz disse, ou é por amor, que é o que a gente vê de você, Giovanni. Pelo menos é o que eu vejo. É o que eu vejo. Porque, assim, a gente percebe que você está o dia inteiro no hospital. Eu passo de carro lá na frente, porque eu moro lá para cima, e o Giovanni está lá. Está olhando a obra, está correndo, está falando com um, está falando com o outro. Então, de verdade, meus parabéns. Trabalhando de servente. Que Cláudio também que está chegando na nossa cidade, conte conosco, com o nosso apoio, viu? Seja muito bem-vindo à nossa cidade. E Giovanni, continue fazendo esse trabalho lá. De verdade, você tem a nossa confiança, o nosso respeito. E quero aproveitar, porque veio na memória aqui, sobre o assunto obra que eles estão falando. É muito importante que seja passado tudo a limpo e que as providências sejam tomadas sim. Independente de tudo que for lá para trás, o que é errado, o que é certo, e isso nunca vai mudar. E até para preservar
a gestão sua, eu tenho certeza que vai ser excepcional. Ah, mas eu não tenho nada a ver com o que passou. Na verdade tem, porque quem vem depois pode levar atitude de omisso quando não toma atitudes em cima do que vê. Então, parabéns por você que já está se preocupando com essa parte da obra, inclusive. Realmente é um espaço público. Eu tive lá na inauguração. Também é minha prima. E é próxima mesmo. A antiga provedora. Pessoa a qual eu respeito. Mas eu acho que falhas são falhas, acertos são acertos. E, principalmente, o que é do povo tem que ser respeitado. Acima de tudo. A inauguração, inclusive, daquilo lá, eu achei que eu estava no comício, já que você falou que era... Aqui é uma casa política, nós podemos falar com esse teor. Parecia mais um comício no dia que eu estive lá, naquela inauguração daquele pavilhão. Infelizmente, ele não está funcionando ainda, já tem mais de 2 anos. Então, parabéns pelo seu trabalho, de coração, desejo que Deus continue abençoando vocês, porque é uma missão muito árdua, mas é uma missão... É um presente de Deus também estar na frente de tamanha instituição que serve a população nos momentos mais difíceis. Deus continue abençoando vocês e conte conosco. Vereador Edner. Vereador Manuel Vicente. Só agradecer a presença de vocês, a disposição de vocês estarem aqui nos dando essa informação. Deus abençoe o trabalho de vocês lá e vocês vão ser muito bem reconhecidos, tenho certeza disso, pelo trabalho pelo que eu conheço da sua pessoa, pelo que você faz pela nossa comunidade. A Cláudia, nem tanto que eu estou conhecendo agora, mas você a gente já conhece de longas datas. Então, parabéns e muita sorte, Deus abençoe vocês. Tá? Vereador Jefferson Rubens. Eu só quero complementar que a ideia do Paulinho, do circuito de conversas, ouvir mais para fazer melhor, às vezes parece desgastante para a gente, para quem vem, mas ela é importante, porque dessa Câmara para frente, desse mandato, dessa gestão, a gente vai poder consertar possíveis, não que tenham sido erros, mas possíveis erros que as câmaras passadas podem ter deixado passado batido. Então a gente acompanhando mais de perto, trabalhando junto, vocês dando essa liberdade, como a Cláudia falou, pode ir lá o momento que for, todos vão ser atendidos, o povo, os vereadores, a gente também trazendo ao secretariado, quem está na gestão pública para conversar e esclarecer para a gente fica mais próximo e também quem ouve, acompanha pela internet, fica satisfeito, porque normalmente no dia seguinte, eu acho que todos devem ter quase o mesmo retorno, que mínimo 3, 4 pessoas comentam. Inclusive, a nossa reunião lá na segunda, na terça, a gente tem muito retorno. E essa também na internet, tem certeza que tem esse retorno. E eu quero agradecer e dizer para vocês que sejam felizes nesse empreendimento, porque seriedade eu já sei que vocês têm, e sucesso nessa nova empreitada que vocês estão aí. Obrigado. Vereador Luiz Cláudio. Eu só vou fazer uma sugestão aqui, porque eu rapidamente aqui acessei a internet, Santa Casas de Misericórdias, e como você disse aí, né, acabaram de fazer um Facebook. Eu olhei várias aqui, inclusive tem muitas, até com prestação de conta, de transparência de tudo que lá se faz. Então vai ficar aqui a sugestão para a criação de um site da Santa Casa, não só do ponto de vista da humanização, para lá constar, né, o corpo clínico, né, uma pesquisa que fizer aqui vai ver que existem vários e rico em informações. E eu acho que quando chega no ponto da transparência, facilita, né, para evoluir do ponto de vista da credibilidade que o Giovanni e você, com certeza, tem, mas do ponto de vista de quem está na outra ponta para ajudar. Né? Não foi a irmã lá na Virgínia e não arrumou recursos para cá? Às vezes a criação de um site que seja transparente, salvo engano, teve uma passagem, e aí a provedora passada que poderia relembrar, um pessoal que estava passando de viagem aqui por Itanhandu e sofreu um acidente. E foram prontamente atendidos no pronto-socorro de maneira espetacular, como é da maioria das vezes,
e essa família depois ia fazer uma doação significativa para o hospital. Então eu tenho certeza que, né, divulgar com credibilidade ajuda a arrecadar. Então fica a sugestão para a criação de um site do tamanho da Santa Casa de Itanhandu e de Itanhandu para vocês. Fora isso, parabéns pelo trabalho que lá vocês começam a fazer. Vereador José Aldair. Eu só tenho que agradecer a presença do Giovanni, da Cláudia, dos companheiros da mesa provedora, o Luiz, mais o Mauricinho, e só queria também lembrar o nosso provedor Giovanni, que do corpo fiscal lá do Conselho, o Emilson também participou junto com o delegado e tal, e viu que ele deu o sinal de ok, que a Peranades, por tudo que eles fizeram, viram que realmente confirma aquelas informações já prestadas. Eu só gostaria de agradecer também, em nome como vice-provedor, aos voluntários, às pessoas de boa fé, às pessoas que têm o espírito humanitário, que ajudam voluntariamente o hospital. É um trabalho muito importante e que essas pessoas continuam se dedicando, trabalhando, porque jamais a nova diretoria dispensaria esses trabalhos e sabemos da importância, o quanto que eles já contribuíram e o quanto pode ainda contribuir mais em benefício de toda a nossa população. Então, a Santa Casa é nossa, é de todos. Muito obrigado, Giovanni, Cláudia e povo de Itanhandu pela credibilidade e tenho certeza que juntos faremos muitas coisas do melhor e do bom para todos nós. Muito obrigado. Mais uma vez também agradeço a todos os membros. Esqueci do Emilson, que está aqui na condição de funcionário, mas também sempre ajuda a Santa Casa de Itanhandu. É membro do Conselho Fiscal, né? E parabenizar e agradecer a todos vocês pelo trabalho. Boa sorte a vocês. Giovanni, confio no seu trabalho, confio em você, assim como o Éder disse, também foi meu professor de Crisma com Giovanni. Deus abençoe vocês e que dê tudo certo. Essa casa está à disposição de vocês. Boa noite e vocês têm um tempinho para fazer as considerações finais. À vontade. Eu mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Acho que ela deva ser nesse tempo, que é um pouco curto, mas a primeira de outras, quando for solicitado, a gente vai estar sempre à disposição. Uma coisa que eu sempre primei, gostei e solicitei lá é a transparência. Isso em outras mesas provedoras passadas que eu participei como secretário e como tesoureiro. Gente, nós temos que ter uma transparência em colocar as pessoas a par do que se arrecada, do que gasta, né, aonde está sendo investido. Eu acho isso muito importante porque nós vivemos de grande parte de doação. Então a pessoa doa, mas não sabe para onde que foi. Então, a primeira preocupação minha, quando eu entrei, foi tudo que vier, que seja extra, em termos de festas ou de doações, numa conta separada. Nós temos uma conta separada. Essa não entra no movimento. Por quê? Porque nós partimos do princípio que o hospital ele tem que sobreviver por si próprio, daquilo que arrecada e daquilo que ele gera de receita para pagar as despesas. Lógico que de vez em quando corre um socorro e tudo mais. Mas aquilo que é doação em termos de eventos como festas, leilões, esse caso da doação aí para ajuda, nesse caso da caravana e tudo mais, eu acho que a gente tem que direcionar para mostrar, olha, aquilo que você me deu, aquele movimento que você fez, Serra dos Noronha, está aqui na frente do hospital, olha aqui para vocês verem. Até a irmã tinha sugerido da gente fazer um escrito no revestimento que nós. Falei, não, mas aí fica meio individualizado, porque tem outras pessoas e a gente não vai conseguir colocar o nome. Mas então, quero deixar aqui meu agradecimento a todas as pessoas que colaboram, que ajudam o hospital, e terminar com uma frase do John Kennedy,
o caminho do sucesso eu não conheço totalmente, mas do fracasso eu conheço bem, que é querer agradar todo mundo. Isso não nos isenta de querer agradar todo mundo, de maneira nenhuma, mas com toda certeza nós vamos colocar todo o nosso empenho, a nossa dedicação para agradar a todos o máximo possível. Nós não vamos agradar o possível, não. Nós vamos agradar ao máximo, ou seja, dar o máximo de nós. Muito obrigado e a colaboração de todos vocês, a irmã, aqui embaixo, com a sacolinha. Né? Com relação aos plantonistas de pronto-socorro, sim, eles têm horário de almoço, não horário, né? Eles almoçam dentro das possibilidades, eles vão ao banheiro, eles tomam café, e eles também atendem a nossa emergência interna. Então, se eu tenho pacientes graves, pacientes em momentos complicados, e eles estão na casa e socorrem. Então, isso pode acontecer. Com o processo de triagem, isso vai melhorar bastante, porque o que tiver realmente a emergência e a urgência, os enfermeiros vão sinalizar e ele vai poder estar atendendo. A respeito desse horário, até esses dias aconteceu um fato assim, bem clássico disso aí. Eu estava saindo para almoçar meio-dia, e aí tem um conhecido meu lá, que trabalhou junto lá na garagem. Ele falou: faz 40 minutos que eu estou aqui, esperando, não fui atendido ainda. Aí eu falei: mas que horas você chegou? Eu estava saindo por volta do meio-dia de 15, eu cheguei aqui 11h30. Eu falei: então, mas 11h30, o médico foi almoçar. Então, o médico, se o seu caso fosse uma urgência mesmo, eu expliquei para ele. Ele já estaria aqui, teria corrido aqui. Você chegou acidentado, você chegou infartando, você chegou com uma pressão alta, ele teria corrido aqui. Mas ele está almoçando, mas ele já está vindo. Aí passou 10 minutinhos e o médico chegou lá. Ainda eu dei essa explicação para ele. Às vezes pode acontecer isso. Não digo que não exista nenhuma omissão, de maneira nenhuma. Mas que às vezes acontece essas... Né? Deixa eu aproveitar o gancho pedindo permissão ao presidente, rapidinho. Existe prioridade ainda no plantão para pessoas idosas ou não? Não, aí vai entrar nesse protocolo, tá certo? Que vamos dizer, eu vou dar um exemplo bem clássico. Eu estou com a minha avó lá, que o dedo dela já está doendo faz 1 semana. Aí nesse dia apertou mais um pouquinho a dor. Eu corro para lá e falo: eu trouxe a minha avó. Quer dizer, é uma consulta. Seria, estou dando um exemplo só, seria uma consulta. Então seria justo eu passar lá na frente de uma pessoa talvez com essa outra situação de maior emergência. E o início da nossa transparência é a página do Facebook que nós criamos. O site já está na ideia, sim, inclusive para que as pessoas possam tirar o carnê de doação, entrar lá e tirar a via lá do mês que perdeu, ou que, né, isso também está nos nossos planos. Isso tem um custo, tem uma programação, mas a gente já está trilhando isso. Transparência, com certeza. Queria agradecer a vocês muito, muito pelo carinho, pela confiança principalmente, e a credibilidade, né, e assim, eu só aceitei essa missão porque era o Giovanni que estaria comigo, e ele que me chamou. Fica mais, Giovanni. Então, eu falei para ele que em dezembro ele vai sair. A gente não é só o começo. É só o começo, com certeza. Obrigada. Boa noite a todos e muito obrigado.